espero. Então, abra seu capítulo 6, versos 22 e verso 23. Está escrito: são os olhos a lâmpada do corpo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Podeis assentar. Aí você diz assim, mas aqui está falando que os olhos são a lâmpada do corpo, é a janela da alma. É a janela da alma. É interessante que quando fala aqui em janela, ou os olhos como janelas da alma, então ele está querendo nos fazer entender o seguinte: os olhos são as janelas para a alma. Esta frase é de um determinado poeta norte-americano, por nome de Edgar Allan. E ele mostra a importância do olhar, da janela para esta alma. Então ele mostra a importância aí do olhar, que na verdade o olhar, ele representa uma série de coisas. Por exemplo, o olhar, ele representa o humor. O olhar também, através do olhar, que é a janela para a alma, além do humor, você pode contemplar também o afeto. O olhar mostra se você é afetivo ou não, certo? O olhar também revela a atenção. Interessante que o olhar tem a sua própria voz. O olhar tem a sua própria voz. Com o olhar você fala, certo? Porque é a janela para a sua alma. Então, somos capazes de contemplar através do seu olhar e ouvir a voz do seu olhar. E você já deve ter dito isso. Olha, eu estive com uma pessoa, ela não falou nada não, mas o olhar dela falou tudo. Sim ou não? Você olhou para a janela da alma dela, certo? Olhou para a janela da alma dela e ela então falou. O olhar falou. E você ouviu a voz do olhar, ou transmitindo afeto, ou transmitindo ressentimentos, ou procurando a atenção, enfim, transmitindo até o seu próprio humor. Pelo olhar, que é a janela para a alma, dá para você ver se a pessoa está bem-humorada ou não. O olhar é tremendo. É impressionante que o olhar, que é a janela para a alma, fala tão alto e move sensações, tanto sensações que edificam, como aquelas que matam. Com o olhar as pessoas matam até planta. Sim ou não? Isso aqui é verdade ou mito? Tem gente que vai na sua casa, você vai lá naquela plantinha e diz: olha que maravilha, eu ganhei de presente. Ela olha assim, ela sai, ela já está murcha. Ainda tem aquele provérbio que diz: rapaz, eu tenho que orar para não pegar mal olhado. Você já ouviu isso também, não? Mal olhado. Pois é. E tem gente que chega e diz: ore por mim, estou cheio de mal olhado. Significa, o olhar também fere. E o olhar também mata.
porque ele transmite isso, é a janela para a alma. Por isso que o Senhor diz: olha, se os teus olhos forem bons, entendeu? O que as pessoas vão olhar através dos seus olhos, que é a janela para a sua alma, são coisas boas, e aí vai ser bênção. Mas se os seus olhos como janela para a sua alma mostrar o que é ruim, se as trevas ser declaradas, e que dessas trevas serão. Então o olhar, se você souber analisar bem, você vai ver um monte de coisas aí que vem da alma. Amém? Então o olhar não é pouca coisa, não. Mas a Bíblia nos fala muito dessas janelas. É como o olhar, que é a janela para a alma, mas a Bíblia fala de janelas. E ela menciona a janela e nos fala sobre a janela em vários aspectos. Lá em Malaquias mesmo, capítulo 3, no verso 10, o Senhor se refere também a janelas. Ele fala destas janelas, significa lugar de onde se proclama e de onde vêm as bênçãos de Deus. Lá em Malaquias capítulo 3, com respeito à questão do dízimos e das ofertas, não é? Malaquias capítulo 3, aqui diz o seguinte: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Vocês não vão ter nem como acolher tantas bênçãos em todas as áreas da vida, não é só na prosperidade material, não, em todas as áreas da sua vida, a promessa destas bênçãos aqui. Mas não é promessas baseadas no seu dízimo, nem na sua oferta, não, são promessas baseadas na sua fidelidade. Já vou repetir aqui, é na sua fidelidade. Diz: fazei prova de mim. Se vocês forem fiéis, pode ter certeza que a minha fidelidade eu garanto. Então é nesse aspecto, e ele fala, né, dentro da sua fidelidade, de derramar bênçãos, significa abrir as janelas do céu. Então ele menciona aqui as janelas do céu, que emana as bênçãos prometidas ante a fidelidade aí para com Deus, nas suas dádivas, na sua maneira de se apresentar, na maneira como você se expõe diante de Deus. Essa fidelidade que Deus está tratando aqui, e prometeu abrir as janelas, e não foi nenhuma. Ele fala em janelas do céu, janelas. Então ele está dizendo o seguinte: o que vai ser derramado é algo tremendo, é abundante, é transbordante, algo que vocês não vão conseguir sequer aglutinar ou guardar em algum lugar, porque é muitas e muitas bênçãos, porque eu vou abrir as janelas dos céus sobre as vossas vidas. Então a fidelidade faz isso, né? A fidelidade leva a Deus a abrir as janelas. Então aqui nós vemos Deus mencionando janelas que na verdade são bênçãos derramadas. Aí você diz: será que tem janelas no céu? Tem, porque Deus diz que tem. Se Deus disse, eu acredito. Mas não é essa janela que você conhece, não é esta janela que nós conhecemos. Significa a abertura de Deus, fidelidade de Deus, bondade de Deus. Tudo isso representa essas janelas dos céus, onde elas se abrem para abençoar os fiéis da terra, aqueles que têm a sua fidelidade para com Deus, em todos os aspectos. Então a Bíblia fala dessas janelas do céu e fala sobre os olhos, que é a janela para a alma. Então veja que nesses dois aspectos estamos contemplando essa janela. Primeiro, para contemplar o nosso íntimo, nosso interior,
e outro para derramar bênçãos em grande profusão sobre as nossas vidas. Até aí nós estamos entendidos? Pois é. Mas ela não fala, a Bíblia só não fala destas janelas dos céus que se abrem para derramar bênção, não somente dos nossos olhos, que é a janela para a nossa alma, de onde nós demonstramos aí, como eu já disse, nosso afeto, nossa atenção, nosso humor, e também a própria voz desses olhos, que é a janela para a alma, também fala. Mas a Bíblia fala de janela também, como sendo um determinado lugar, a janelinha que nós conhecemos, que não é de maneira nenhuma o melhor lugar para se estar. Não é o melhor lugar para se estar. E não é simplesmente uma questão geográfica, não é questão do lugar, mas é o que significa estar neste lugar. E vocês já sabem de quem eu estou falando. Sim ou não? Os conhecedores de Bíblia, os leitores da palavra de Deus, sabem do que eu estou dizendo, que é uma questão do nosso irmãozinho chamado, lembra o nome dele? Estou perguntando. Eu pergunto, a pessoa diz, Eutico? Estou perguntando, é a resposta que você está me perguntando. Então é o nosso irmãozinho Eutico. E aqui nos fala de uma janela. Ora, será que era o problema? Era a janela onde Eutico estava sentado? Será que foi escrito para o nosso ensino para dizer o seguinte: ó, não senta, aqui não tem janela, graças a Deus, então você não tem como sentar na janela. Mas pode ser que aqui não tendo janelas, você esteja na janela, porque a lição aqui é uma lição espiritual. A questão aqui que foi escrito para o nosso ensino é uma questão espiritual que vem de alguma coisa que de fato aconteceu. Está aqui em Atos capítulo 20, a partir do versículo de número 7. Olha que coisa terrível, vê se não tem uma lição maravilhosa para nós aqui. E talvez isso encaixe na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque tudo foi escrito aqui, foi para o meu ensino. Então, se é para me ensinar, o lugar que eu não quero estar é na janela. Diz aqui no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até... Alguém aqui aguentaria, alguém falando aqui até meia-noite? Aguentaria sim ou não? Aguentaria se fosse do seu interesse. Estou certo? Se for do seu interesse, você aguenta. Se for algo benéfico para a sua vida, você aguenta. Se for algo que você sabe que alimenta a sua alma, e a sua alma está faminta, sedenta, você aguenta. Mas se for algo que não te interessa, você não vai aguentar mesmo. Não vai. Paulo prolongou o seu discurso até meia-noite. E a Bíblia diz que Paulo não era nada eloquente. Mas ele prolongou o seu discurso até meia-noite. Impressionante que você não vê falando de ninguém dormindo aqui. Você não vê falar ninguém tosquenejando aqui. E você não vê ninguém reclamando de cansaço ou fatiga. Não, você não vê. Por quê? Porque o que Paulo estava tratando com a liderança toda era de suprema importância para eles. Porque Paulo estava tratando do reino de Deus, as responsabilidades para com o rebanho do Senhor, a responsabilidade de todas as igrejas que foram plantadas por ele, a responsabilidade de todos aqueles obreiros para com o rebanho do Senhor. Aliás, se tem uma coisa que Paulo fazia sempre era isso. Então a gente vê a insistência de Paulo em chamar a atenção. Ele chamou os obreiros para que se reunissem ali, e ele reuniu para ministrar aos obreiros
e falar para eles da responsabilidade junto ao rebanho do Senhor. Então não era algo que fosse assim vamos dizer assim, uma exposição aleatória ou alguma coisa cansativa. Não, era algo do interesse de cada um deles, porque o que fluía dos lábios do apóstolo Paulo vinha do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito de Deus está falando e operando, não tem sono, não tem canseira, porque Deus renova as forças e o vigor daqueles que ouvem atentamente. Ou Deus é mentiroso? Deus é mentiroso? Os que ouvem a palavra alimentam-se dela, e é fortalecido nela, é revigorado nela, e eles estão ali sedentos, eles estão ali famintos, eles querem ouvir, eles querem ouvir, eles querem ouvir, e ouvir mais, eles querem saber como servir melhor ao Senhor. Então não tem canseira, não tem sonolência, não tem tosquenejar, não tem nada disso, atentos o tempo todo. E Paulo tinha muita coisa a ser ministrada, e ele foi e alongou até a meia-noite, e todos estavam firmes ali, ouvindo o que Paulo dizia. Não estavam escutando, estavam ouvindo. O problema todo é que tinha um jovem aqui, não se sabe bem a idade desse jovem, mas era já um jovem, que já havia passado da adolescência, já tinha o seu conhecimento, a sua capacidade de absorver e tudo mais, estava ali, jovem, talvez promissor a obra. O nome dele é Eutico, dá-se o nome dele, Eutico. E quem escreveu foi o médico, e testificou foi o médico. Quem deu o diagnóstico foi o médico, Lucas. Estavam todos reunidos. Mas nos diz a Bíblia Sagrada, e o que ela fala está falado, que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, estava sentado numa janela. Será que havia alguma coisa de errado em sentar numa janela? Por que foi escrito isso aqui? Por que foi narrado exatamente onde ele estava sentado? Numa janela. Para dizer para mim e para você que não é o melhor lugar para se estar. Quem quer ouvir atentamente e se interessa pelo que está sendo dito, não senta em janela. Porque janela aqui representa muitas coisas para a nossa vida. Primeiro, o desinteresse total. Olha o que diz aqui, nos fala de coisas perigosas, como janela da indiferença, janela da dubiedade, janela da linha divisória entre a perseverança e a queda. Não é simplesmente estar numa janela, é o que nos diz a palavra, é o problema de se estar ali. Era um jovem, e na janela, quando nós falamos aqui de dubiedade, nós estamos falando que na janela você tem uma visão para dentro e uma visão para fora. Você tem uma visão para dentro e uma visão para fora. Isso é estar numa janela. Aí você diz, graças a Deus que a minha visão aqui é só para dentro, não estou vendo nada lá fora. O problema não é isso. É que eu repito, você pode estar aqui dentro e estar numa janela. Por quê? Porque você tem a visão aqui dentro e tem a visão também lá fora. E não é a visão nem para hoje, é para amanhã, para depois da manhã, para a semana que vem.
Que visão é essa? Você ouve um pouco aqui dentro, aliás, você escuta um pouco aqui dentro, e ao mesmo tempo você coloca os olhos lá fora, para também dar uma vasculhada no que será amanhã, naquela prestação que tem para pagar, e você não tem dinheiro, e não tem de onde tirar. Aí você se estende mais para outra coisa que está vindo. Eu não paguei a luz nem a água. Aí você começa a vaguear mais lá fora, aquilo que você almeja e até o momento você não alcançou, mas que agora parece que surgiu alguma coisa que você pode alcançar. Significa, você nem lá fora, nem aqui dentro. Ora, você é atraído para fora, outra hora você é atraído aqui para dentro, para escutar e não para ouvir. Só que isso vai te trazer um cansaço, só que isso vai te trazer um desgaste, só que isso vai fazer com que você se torne indiferente, e essa indiferença vai tragar você, vai quebrar a sua perseverança e vai te conduzir à queda. Quem entendeu diz amém. Amém. Esse foi o problema desse jovem Eutico, pois é mergulhado nessa dubiedade, na sua indiferença pessoal. Este jovem aqui, por Paulo alongar o discurso até meia-noite, não era desculpa. Porque também a iluminação lá era a base de candeia, e a fumacinha foi contaminando o espaço, e o olho foi ficando pesado, porque quem já morou naquela época que não tinha energia, usava-se lamparina, sabe disso, não sabe? A fumacinha da lamparina, o olho vai ficando ardendo, a fumacinha da lamparina, você vai queimando arrozinho na lamparina. Quem já queimou arroz na lamparina? Pega aquele resto que sobra na mesa de arroz, você pega e põe no foguinho assim. Aí você pega outro. Não sei quantos já queimou arroz em lamparina. Eu já fiz demais. Ficava ali queimando arrozinho em lamparina. E a fumaça, sabe como é que é? A fumaça significa o seu nariz, quando você passa a mão assim, está pretinho. Entendeu? Então é o seguinte, a fumaça. E ali no Porcerto não era só um candeeiro, tinha mais do que um candeeiro só, correto? Então significa, o ambiente estava meio enfumaçado, por isso que o jovem foi lá para a janela. Ele não é nada bobo, porque pelo menos na janela ele respirava um ar novo. Bom, muitos podem argumentar isso, mas para quem está interessado no que o apóstolo Paulo estava ministrando, não queria ficar lá atrás e nem tampouco na janela, era lá na frente, olho grudado, ouvidos abertos, porque inclusive poderia ser o último discurso que eles iriam ouvir da boca de Paulo. Então ele prolongou até meia-noite, todos estavam atentos, mas este jovem, nesse lugar inadequado, nesse lugar que ele mesmo escolheu, foi livre, espontânea vontade, conscientemente, ele já escolheu este lugar, porque é o seguinte, qualquer hora eu boto a cabeça para fora, está tudo certo, eu estou aqui na janela, então, você está me entendendo como é que é o negócio? O último lugar e na janela, meu irmão, esse lugar não é o lugar próprio daqueles que verdadeiramente desejam alimentar a alma, daqueles que querem aprender sobre a vontade perfeita e absoluta de Deus, aqueles que querem e desejam ardentemente aprender de Deus para servir melhor ao Senhor. Quem tem esse desejo, meu irmão, preste bem atenção, o melhor lugar é na frente. Você já viu que a pessoa, quando ela vai saindo dos primeiros lugares, vai para o segundo, vai para o terceiro, depois ela está lá atrás. Ainda bem que nós não temos uma porta lá, porque se tivesse seria melhor, porque dali qualquer coisa eu vazo. Como só tem essa aqui, fica meio esquisito eu chegar e sair, porque todos vão ver. Mas lá atrás, tendo uma porta, eu ouvi muitos pregadores dizendo, não sentem atrás, porque se você ficar muito atrás, perto da porta de saída, logo você não estará mais aqui.
É um perigo. Alunos que verdadeiramente gostam de aprender sentam nos primeiros lugares, porque eles não só querem ouvir, mas querem ver a expressão também, porque a expressão fala. A expressão fala, o rosto fala, os membros falam, todo o corpo também fala. E quando há desejo de aprender, a gente nem pisca os olhos. É tanto que às vezes, não é como o Sandro sempre faz, traz caneta e anota. Por quê? Está com vontade de saber, de aprender. E como a gente não tem a capacidade de absorver tudo, então é melhor escrever, porque se alguma coisa eu não absorvi, chego em casa, eu vou saber. Por isso, quem quer e deseja ardentemente Deus, não dorme. Não dorme. A não ser que esteja muito, mas muito desgastado. Então essa janela aqui foi terrível para Eutico, porque nos diz a palavra que ele estava na janela, sentado numa janela, adormecendo profundamente. Profundamente. Quem foi pego dormindo profundamente? E o texto original diz que ele roncava. No original estava dizendo, diz isso, que o sono era tão profundo que eles descobriram ele porque ele estava roncando. Jonas, por que alguém que é chamado por Deus e não cumpre o chamado de Deus, foge do chamado de Deus, consegue dormir a tal ponto de roncar? Significa indiferença. Indiferença ao chamado, indiferente à ordem de Deus para ir, indiferente ao trabalho de Deus. Então essa indiferença é que traz esse sono profundo. Porque você pode até estar muito cansado e os olhos ficar pesados, mas se você não for indiferente, você vence e ouve atentamente. Mas a indiferença é o amigo do sono profundo. É o amigo do sono profundo. Então, como Jonas, esse rapaz adormeceu profundamente, diz a palavra, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido, derrotado pelo sono. Quando a pessoa dorme profundamente, o sono da indiferença, a tendência dele é ser vencido, e quando é vencido, vem a queda. Caiu do terceiro andar abaixo. Significa, a janela que ele estava tinha uma visão panorâmica, porque era o terceiro andar. Visão panorâmica. Quando queria fugir da visão de Paulo, que estava falando, ele não estava ouvindo, mas estava escutando, ele era atraído para a visão panorâmica que ele tinha do terceiro andar. Pois é, diz a palavra de Deus, que ele caiu do terceiro andar abaixo, e o diagnóstico do médico Lucas foi levantado morto, ele morreu. Ora, isso aqui foi escrito para nós só para dizer que um rapaz caiu da janela porque adormeceu, caiu e morreu? Só para fazer uma narrativa dessa história? Se ela não nos ensinasse alguma coisa, ela não estaria aqui. Ela não tinha sido registrada pelo médico Lucas, que segundo os maiores historiadores dos nossos dias, foi o único indivíduo que narrou os pormenores, tudo, até de maneira quase que cronológica, e uma pesquisa profunda e sincera, entendeu? Para nos deixar hoje Atos dos Apóstolos e também a sua epístola. Agora imagine só a narrativa dele. Foi levantado morto, morreu. Problema sério para a reunião que Paulo estava fazendo, porque ele teve que parar a reunião, porque todos ficaram abalados. Para-se a reunião. Veja o prejuízo que alguém que é irresponsável, indiferente, que senta na janela
e impede o prosseguimento da obra de Deus, porque vai causar abalo, vai fazer parar, ele vai puxar o freio de mão, a coisa não vai andar como estava andando, tem que parar tudo. É isso que causa a maioria desses. Eles impedem o prosseguir da obra. Foi levantado morto, aí para-se tudo, aí todos ficaram abalados. Descendo, porém, Paulo, para consertar a coisa, era a única maneira, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, por certo orou a Deus e disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Mas o médico Lúcio diz: ele morreu, mas Paulo ressuscitou. Paulo o ressuscitou. Parou por enquanto. Olha o que diz a palavra: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu tenho certeza que quando voltou, ele não foi mais para a janela. Não foi não. Ele deve ter ficado lá na frente. Eu acredito até ao lado de Paulo. Porque a experiência foi muito desagradável. Isso sem falar no constrangimento desse jovem, porque ele deve ter ficado constrangido, até envergonhado. Por quê? Porque ele entendeu que o problema não era a fumaça das lamparinas, não, era a sua total indiferença. Esta janela é perigosa, e posso dizer sem medo de errar, que o diabo tem colocado muitos nesta janela. Estão na janela, não é o lugar para se estar, mas estão na janela, olham aqui para dentro, eles não ouvem, eles escutam, mas estão com um panorama também lá fora, tanto aqui dentro como lá fora, tanto aqui dentro como lá fora. Então eles vivem essa dubeidade. Quem está na janela da existência vive essa dubeidade, porque vive essa indiferença, porque nem tanto lá fora, nem tanto aqui dentro, parece que nada tem muito significado, e a tendência de quem está desta maneira é dormir, e quem dorme vai sofrer a queda, e a queda pode trazer a morte, e se Deus tiver misericórdia, alguém vai te levar novamente a ressurgir, mas muito cuidado, porque o apóstolo Paulo nesses dias está difícil. Alguém que abraça o morto e diz: o Espírito nele está difícil, você vai continuar mortinho da vida, a não ser que você desconfie e saia da janela, enquanto é tempo. Meu irmão, o que nós estamos ministrando aqui não é algo simples, é algo que pode estar acontecendo comigo, com você, se eu não estiver atento. Nós estamos falando aqui de um coração aberto, sedento, faminto de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça é Deus, eles serão fartos, porque são sedentos e famintos. Esses não ficam olhando para o relógio, esses não ficam demarcando o tempo. Não ficam de jeito nenhum, a não ser que o que está sendo dito não está lhe interessando coisa alguma. O mais importante é o que está por vir, porque se estiver atento, faminto e sedento, jamais vai determinar tempo, jamais. É por isso que a preocupação também de quem ministra tem que ser nesse aspecto. Você não pode subir uma tribuna dessa e trazer qualquer coisa. Você não pode subir aqui e encher linguiça.
no linguajar popular, você não pode subir aqui e dizer qualquer coisa, a não ser que você não tenha nada para dizer, então não suba. Mas se você vai subir, você tem, em nome do Senhor Jesus, buscar a Deus, buscar a palavra, buscar esta verdade que confronta as nossas vidas, esta palavra que faz com que uma espada traspasse o nosso coração. É isso mesmo, uma palavra que vai me deixar assim contorcendo, por quê? Porque foi isso que Pedro, ao discursar no dia de Pentecostes, fez. Enquanto ele falava, as pessoas se compungiam. Sabe o que significa compungir? Significa uma adaga está traspassando o meu coração. Enquanto ele fala, a dor é imensa aqui dentro. É tanto que eles disseram: o que temos que fazer? Irmãos, o que temos que fazer? Por quê? Porque a palavra, ela confronta, ela fere lá dentro. E enquanto esta palavra fere, está me confrontando, é a palavra de Deus. Ele está dizendo para mim: estou educando vocês, eu estou ensinando e educando vocês, a maneira como quero que vocês estejam na minha presença. Por isso é que Deus, no seu sentimento de amor, diz: em que vos enfadei, em que eu cansei vocês? Porque o povo já está cansado, o povo já está enfadado. Significa, a maioria, sustentar vocês, dar segurança para vocês e levá-los para colocar na terra que emana leite e mel. O que eu fiz a vocês para ser desonrado tanto? Em outras palavras, o que eu fiz para tanta indiferença? O que eu fiz para tanta dubeidade? O que eu fiz para ficar desse jeito? Então, essa janela não é o melhor lugar para você estar, porque essa janela me mostra que nem uma coisa, nem outra. Essa janela me fala dessa última igreja de Laodiceia. Você não é quente e nem frio, vai causar problema, pode trazer a sua morte, a queda e a sua morte. Então o que fazer? Estar dentro e à frente, e olho no olho, olhando para o autor e consumador da sua fé. Amém? Amém, irmãos? Na presença de Deus, Moisés ficou 40 dias e 40 noites, não teve fome, não bebeu, estava lá, porque a presença de Deus alimenta, fortalece, revigora. Então, na presença de Deus, ele passou todos esses dias, sem comer, sem beber, mas Deus é o nosso alimento. Alimente-se de Deus, esteja com os olhos bem abertos, esbugalhados, com os ouvidos bem atentos, bem abertos, e ouça o que o Espírito diz à igreja. Se alimente disso, igreja, alimente-se disso. Não é o baixinho rouco que está falando aqui, eu estou dizendo para você: ouça como palavra de Deus, como voz de Deus para a sua vida, e absorva isso como algo de suprema importância para a sua saúde espiritual, porque os dias são maus, mas tem um outro texto que também fala de janela, e vocês também já devem saber do que eu estou falando, sim ou não? Vocês já devem saber, lá em 2 Samuel, agora eu já sei, pastor, de quem o senhor está falando. Alguém sabe? Pois é, lá em 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo de número 14, vamos ler a partir do versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. A arca representava a presença de Deus, e onde está a presença de Deus, a bênção. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à casa de Davi, agora da maneira correta. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados, uma festa. E Davi dançava
com todas as suas forças diante do Senhor. Dançava e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, esposa de Davi, estava olhando pela... Oh, papai, olhando pela janela. Isso não te diz nada? Será que isso aqui foi registrado simplesmente para falar que ela estava numa janela, olhando? Primeiro que ela está no lugar que não deveria estar, na janela, observando, observadora, sequiosa, só olhando. Quem fica olhando pela janela, pode ter certeza, logo vai. Veneninho. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é o pior lugar para se estar. Onde ela deveria estar? Se ela temesse a Deus, adorasse a Deus, se ela tivesse Deus como Senhor da sua vida, onde ela estaria? Estaria com Davi, dançando junto com ele na presença de Deus. Ela estaria fazendo parte da festa. Meu irmão, quem não está na festa e está de fora olhando pela janela é só aborrecimento. Deu para entender, sim ou não? Alguém aqui mora perto de uma congregação? Perto de uma congregação, né? Você mora, né, Léo? Você quando fica lá em casa, sua casa, olhando pela janela e o pau quebrando lá, perturba. E o povo lá, e som, e carro, e música, mas você não está fazendo parte da festa, você está lá na sua casa olhando. Depois podia baixar um pouco esse som, esse povo, nossa, está perturbando, mas meu Deus do céu. Quem está fora da festa, a única coisa a fazer é julgar a festa. Entendeu? Porque não faz parte. Só que quando você está na festa, você também grita, você também pula, você também dança, entendeu? Mas se você estiver fora, não fazendo parte dela, pode ter certeza que o dedinho vai ser apontado, vai guinchar, e a coisa vai ficar feia. Pois é, porque quem não faz parte da festa tem inveja dela. Esse é o problema maior. Janela é um problema sério. Janela não é um bom lugar para se estar, viu, Josué? Janela, a única coisa que é boa é deixar ela se abrir para derramar bênçãos, entendeu? Mas janela não é um bom lugar, não. E aqui está outro problema, certo? Outro problema. Davi estava alegre, Davi jubilava diante de Deus, se alegrava no Senhor, porque a arca estava sendo trazida agora para a casa de Davi, para Jerusalém. Era a presença de Deus ali com eles, segurança total. Segurança, onde Deus está, há segurança. Onde Deus está, a gente caminha seguramente. Onde Deus está, há provisão de Deus. Onde Deus está, há livramento. Onde Deus está, tudo passa a ter sentido. Onde Deus está, tudo é festa, tudo é diferente, tudo é júbilo. Onde Deus está, tudo é júbilo. E Davi sabia disso, e ele se alegrava, e ele dançava, e ele saltava e tal. Quando estava chegando, a Mical ficou lá na janela olhando, quem sabe debruçadazinha na janela. O texto é muito triste, muito, mas muito triste. Pois é, enquanto Davi trazia a arca, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela.
e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Quem não faz parte da festa despreza, tem inveja da alegria dos outros, tem inveja da realização dos outros. Deveria estar lá, mas não estava. E quando não se está, despreza quando alguém conta e dá o testemunho, foi bênção. Pois é, desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tudo certo, alegria total. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, voltando Davi para abençoar a sua casa. Coração cheio de Deus. Assim como ele abençoou o povo, ele veio para abençoar a sua casa. Seria a bênção gloriosa para Mical. Você me entendeu? Porque ela queria ter filhos. Seria a bênção maravilhosa. Mas não foi bem assim não. Ela queria, era outra coisa. Pois é, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro. A encontrar-se com ele, lhe disse: dedinho, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo, como um sem vergonha, se descobre um vadio qualquer. Olha, meu Deus, isso aqui é pesado demais, muito pesado. Comparou a ele ao pior vadio e chamou ele de sem vergonha. Sem pejo é sem vergonha, porque ele dançava e as suas roupas se levantavam, né? As nádegas apareciam. E ela estava dizendo que Davi era um sem vergonha porque estava fazendo isso diante dos olhos das suas servas, esposa dos outros servos, como qualquer vadio. É um sem vergonha. Davi estava adorando a Deus. Davi estava sendo movido pelo Espírito de Deus, o espírito de adoração a Deus, de aceitação plena, completa. Mas quem fica na janela só julga, quem fica na janela só aponta o dedo. Tem pessoas desse jeito, meu irmão, está dentro da congregação, mas está na janela, só sabe apontar o dedo, só sabe botar defeito, só sabe dizer aquilo que não deve dizer porque não abençoa ninguém, só sabe dizer palavras de maldição, não é palavras de graça para ninguém. São pessoas que só apontam o dedo, são pessoas que só estragam a festa, são pessoas que trazem a própria maldição para si mesmo. Sabe por quê? Porque não entende de Deus, não conhece o que é a alegria de Deus, que é a nossa força, não sabe o que significa a presença de Deus conosco, não sabe o que significa prestar louvores e adoração àquele que é digno, não sabem nada disso, estão na janela. Janela é o lugar que eu já falei, da dubiedade, da indiferença, do julgamento. Janela é o lugar que não se presta para estar. Não é bom ficar em janela, vai produzir a sua queda e a sua morte. Não fique na janela, tome um posicionamento e venha para a frente aonde Deus quer que nós estejamos. Amaldiçoou Davi, que veio para abençoar. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que o teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível
como você está dizendo, ainda mais desprezível, até vadio, como você está dizendo, me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. E olha o que aconteceu. Perdeu a bênção. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Significa, viveu em opróbrio. Então, janela nos mostra, entendeu? Esta janela nos faz entender a inoperância da fé. É nessa janela que você perde a operosidade da fé e ela se torna inoperante. E essa janela não é outra coisa senão o criadouro da inveja, é o criadouro dos ressentimentos, é o criadouro dos julgamentos rancorosos, e a consequência é sofrida a vergonha, o opróbrio para o resto da vida. Não compensa. Janelas, janelas e janelas. É a mesma coisa que estar em cima do muro. Janelas, janelas e janelas. Não é bom. Não é um bom lugar. Se entendestes, amém. Se não, que o Espírito de Deus te faça entender. Janelas, janelas e janelas. Cuidado com a janela. Vamos ficar de pé. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que possamos nos colocar no lugar de diferença. O lugar de maneira plena, de maneira absoluta e não relativa. Não o lugar de dubeidade, mas o lugar onde as pessoas possam olhar e dizer verdadeiramente, Ele quer, Ele deseja, porque Ele ama, Ele está atento. Verdadeiramente, você vê por toda a Bíblia dizendo, ouvi atentamente, buscai-me e vivei. Ouvi atentamente, e a vossa alma vai se regozijar, vai ter vida. Buscai-me e vivei. Quem tem ouvidos, ouça. Em outras palavras, saia da janela. Janela não é bom lugar. Deixo com você mais esta palavra confrontativa, exortativa, porque Deus nos exorta com amor. Deus nos exorta com amor. Vamos orar? Está tudo bem com você? Então vamos orar. Deus, nós te agradecemos. Agradecemos pela tua palavra. Agradecemos pela oportunidade e a honra de louvarmos, de tecer gratidão a ti, honras ao teu nome, de ouvirmos, ó Deus, a tua palavra para os nossos corações, de nos corrigir mais uma vez pelo teu Espírito e nos falar dos perigos, ó Deus, tantos dos dias de outrora como os dias de hoje presentes. Agradecemos-te, ó Deus, porque o Senhor nos quer no melhor lugar, que é na tua presença. Olhos atentos, ouvidos abertos e corações sempre dispostos, ó Deus, a receber a tua palavra. Corações responsivos, que sabem responder afirmativamente ao Senhor. Pai, fica conosco. E sabemos, ó Deus, que só é possível pela tua misericórdia.
e não deixa que o sono da alma, da negligência, da indiferença, da dubiedade, do rancor, dos ressentimentos, da inveja, ó Deus, venha nos vencer, nos levando, ó Deus, à queda e à derrota, mas que o Senhor possa atentar para as nossas vidas, nos fazendo chegar mais perto de Ti, Pai, para buscarmos a Tua face e aprendermos do Senhor e contemplarmos, ó Deus, a Tua santidade. Deus, mais uma vez o Senhor falou conosco, mais uma vez o Senhor nos exortou com amor, que toda esta congregação esteja atenta à Tua palavra, Senhor, que ela esteja cravada nos nossos corações, nos faz refletir sobre ela, Pai, todos os dias, para que alcancemos um coração sábio. Por isso, Deus, nós já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e tecemos aplausos ao Senhor. Feche os seus olhos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o povo de Deus na terra, agora e para sempre. Amém.